Simbora, peão. Tururum. A gente tá atrasado. Me põe atrasado, hein? De volta. Bom, agora que a gente já viu o que é o CSS, né, e qual que é a sintaxe, como escrever essa linguagem, vamos para a prática. Bom, aqui nós temos a nossa página HTML, que a gente já vem construindo desde o início do curso. Primeiro, então, vamos ver como é que funciona o CSS inline. Aqui no elemento H1, a gente vai atribuir um style para ele, para esse elemento H1, e a gente quer então que o título, né, dessa página, né, ele tenha a cor vermelha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o CSS inline, a gente vai chamar o atributo style e vamos definir que a cor, color, da fonte vai ser Style. Como? 2 pontos. Alice Blue. Na teoria, pastas. Tá lá. Deixa eu ver. Head, né? Vou botar um head ali pra ver. Head. Ctrl S pra salvar. É isso. ser vermelha, red, Ó, caralho. ok? Eu não tinha assistido, hein? Vamos salvar e vamos ver como é que ficou lá no navegador. Aqui a gente tem nosso navegador, vamos dar um refresh nessa página, apertando F5. Pronto. Agora nós temos aqui um título, né, da página na cor vermelha, ok? Utilizando o CSS inline, direto para o elemento título. Bom, vamos ver o CSS inline aqui de novo. Eu quero, então, que o parágrafo ele tenha a cor de fonte azul. Somente. Tá, esse é o momento de teste, né? Style. Color. Yellow. Yellow green. Legal. Ctrl S pra salvar. E bora pra cá. Yellow green. Esse parágrafo. Então, a gente vai abrir aqui o atributo style. Vamos definir que a cor, a color, vai ser blue. Vamos salvar e ver como é que. Lembrando que esse blue dela, ela vinha aqui, ó. Isso aqui, né? Ela foi no Lorem Y e pegou um textinho, né? Pra quem não sabe, Lorem Y é um gerador de... Trata-se de um poema em latim, com as letras embaralhadas. É uma bagunça. Fica lá no navegador. Pronto. Então, agora o parágrafo ele tem a cor azul. Mas, como eu disse, esse CSS inline, ele atribui cor, né? Nesse caso, somente para esse elemento específico. Então, vamos ver se a gente tivesse outro parágrafo, como é que ficaria. Vou colar ele aqui embaixo. E vou tirar o atributo style desse elemento, tá? Então, a gente tem aqui um parágrafo com o atributo style e outro sem o atributo style. E agora a gente tem aqui 2 parágrafos.
um na cor azul, porque ele tem o atributo style, definindo a cor azul, né, para a fonte, e outro na cor convencional, né, que é a preta, pois ele não tem o atributo style inline. Ok? Voltando aqui, a gente já viu como definir o CSS inline, ou seja, em linha. Agora vamos ver como que a gente define um CSS interno. O CSS interno, ele tem que ficar aqui, ó, entre as tags de abertura e fechamento head. Então, eu vou quebrar uma linha aqui e vou abrir a tag do CSS, que se chama style. Quando eu fechar ela, o VS Code já insere a tag de fechamento. Não, não é que ele insere, você tem que colocar no finalzinho da tag. Então tá. Aqui tem um head, né? Aqui tem um head. Ó, se você quiser. Pronto. Não tem muita coisa. Fechamento. Vou quebrar uma linha aqui. Bom, a gente definiu então que a cor de do primeiro parágrafo é azul. Bom, eu quero que a cor do primeiro parágrafo seja azul, mas o restante dos parágrafos eu quero que ela seja verde. Então, eu vou definir aqui para o elemento P, para todos os parágrafos. Vou abrir chaves, igual a gente viu a sintaxe lá na primeira aula. E eu vou definir, então, que eu quero a cor da fonte dele, eu quero verde, é green. Verde em inglês é green. Todos os elementos parágrafo da página têm a cor verde. Vamos ver como que ficou lá no navegador? Vamos salvar e vamos ver como que ficou no navegador. Apertar um F5 para dar um refresh. Bom, então a gente vê aqui que o segundo parágrafo, que é aquele parágrafo. Foi a cópia do que ela tinha feito. Eu entendi. Esse aqui é um P, ó. Parágrafo. Ela copiou, né? Basicamente isso. Depois ela veio aqui. Basicamente isso. E tá verde. Ele ficou na cor verde. Ou seja, o CSS que é inline, ele é mais forte, ele se sobrepõe ao CSS que é internal, porque você define ele ali direto para o elemento. O CSS internal aqui, ele vai ser atribuído, né? O estilo vai ser atribuído, então, para todos os elementos que não têm um CSS inline que sobreponha aquele CSS interno. Vamos criar um outro parágrafo aqui para ver, então, se esse CSS, né, esse estilo que a gente criou de cor verde, ele vai se aplicar ao próximo parágrafo. Vou copiar esse parágrafo. Quebrar uma linha aqui e vou colar ele aqui. Ok? Vou salvar. Lembrando, aqui tem 3 parágrafos. É para um sair de uma cor e 2 da mesma cor verde, né? Vamos voltar lá no navegador e ver, então, foi criado mais um parágrafo na cor verde. Ok? Por quê? Porque esse parágrafo aqui também não tem um CSS inline que defina a cor do seu texto, então ele vai receber, né, o que foi definido lá no CSS internal. Bom, por fim, vamos ver aqui como que a gente usa o CSS external, ou externo, né? Bom, para usar um CSS, um arquivo externo, primeiro a gente tem que criar ele. Então, a gente vai vir aqui, ó, esse daqui
é a pasta do nosso site, tá? Nessa pasta a gente vai vir aqui, ó, nesse atalho e vamos clicar, ó, New File, novo arquivo.